irmãos, Efésios, capítulo 1. Nós vamos começar hoje um estudo sobre a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. O comentário inicial que eu quero fazer é que qualquer uma das epístolas, cartas de um dos escritores do Novo Testamento foram endereçadas, no geral, para a igreja. Por exemplo, quando a gente olha a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, a gente encontra passagens, como nós chamamos, evangelística. E aí você pode se perguntar, mas por que uma passagem evangelística para uma igreja que já conhece o evangelho, né? Então, a gente vai encontrar assuntos, temas extremamente preciosos para a vida de qualquer igreja em qualquer época. E não vai ser diferente para a nossa igreja, nos nossos dias, a gente estudar a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler inicialmente, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Efésios 1, 3 ao 14. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito do que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A nossa aula de hoje, o título dela vai ser Entendendo Melhor a Nossa História. Quando a minha mãe morreu, nós ficamos em 5 irmãos, e a nossa irmã mais nova tinha 1 ano de idade, 1 ano, 1 mês, 2 dias. E a minha irmã mais velha tinha 20 anos, eu, o segundo, 18, um outro 16, uma com 11, e a pequena com 1 ano. E essa irmãzinha de 1 ano, ela ficou naturalmente, quem cuidou dela foi a minha irmã, eu, e na medida que ela foi aprendendo a falar, ela chamava, ainda hoje chama, né? Ela não só chama, ela tem a minha irmã como a mãe dela, mas ela chamava a minha irmã de mãe, e ela me chamava a mim de pai. Só que quando o papai chegava, ela chamava o papai de pai, e aí eu imagino que ele foi começando a criar um embaraço na cabeça dela. Meu pai é pai da minha mãe. E eu chamo de pai o meu irmão que é irmão. Então, para acabar de completar, quando ela começou a estudar, aí os filhos do diabo ligavam para ela e diziam assim, a Marlene não é tua mãe não. Acredite. Acredite. O Ernesto não é teu pai não. E às vezes ela chegava em casa e perguntava. Até que quando ela chegou no momento, não sei se ela tinha uns 5, 6 anos, a gente sentou com ela
fomos explicar a história dela. Vou falar para ela: eu sou teu irmão. Marlene, tua mãe, é tua irmã. A nossa mãe morreu, você era criancinha e tal. Explicamos a história para ela. Então hoje ela vive num dilema, porque os filhos da minha irmã são irmão dela. Essa minha irmã que criou ela. E nós, os irmãos mais velhos, também somos irmãos dela. Então, quando vem, ela não mora no Brasil, quando chega no Brasil é uma luta, uma confusão na cabeça dela, né? Porque tem os irmãos que são sobrinhos, mas são irmãos, e os irmãos que parecem tios, e são de fato irmãos. Mas por que eu estou falando isso? Quando nós sentamos com a nossa irmã, vamos explicar para ela a história dela. Ela era filha da minha irmã, não deixou de ser. Mas na verdade ela era irmã de sangue. Mas aquilo não ia afetar o sentimento que nós sentíamos por ela. E nem naturalmente afetou, ao saber da história, o que ela sente por nós. O que essa história da minha vida tem a ver com essa passagem? Muito, meus irmãos. Porque quando a gente lê Efésios 1, a gente, se ler com cuidado, a gente vai entender melhor a nossa história com Deus. Entender melhor o nosso relacionamento com Deus. Porque nós, na qualidade de filhos de Deus, muitos de nós, em determinados momentos da vida, os filhos do diabo chegam, o próprio diabo começa a colocar a dúvida. Por exemplo, será que tu de fato é amado de Deus? Em alguns momentos, dúvidas vêm no coração. Será que de fato eu sou filho de Deus? Será que de fato a salvação que eu recebi, que eu criei, de fato, essa salvação ela é eterna, ela é segura? Então, começam a vir dúvidas muito grandes sobre a salvação, a segurança que o indivíduo que crê em Jesus Cristo tem em Deus. Efésios 1 nos ajuda a entender e nos dá essa segurança do nosso relacionamento com Deus. Acho que o ano passado aconteceu um outro fato, no mínimo curioso comigo. Uma das minhas tias, ela tem uma influência muito grande dentro da Igreja Católica. Eu brinco com ela que ela só não é padre porque ela é mulher. Mas ela lidera grupo de casais, ela prega, ela ensina, e quase sempre que ela vai fazer alguma pregação, algum ensino, pedem para ela, algum estudo da Bíblia, quando eu morava em Cruzeiro, ela me chamava para ir na casa dela. Ao vir para cá, ela me liga para que eu possa explicar para ela aquela passagem que ela quer falar. Acho que o ano passado ela me ligou e queria que eu explicasse para ela Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Você não tem noção o que é explicar para um católico essa passagem. Porque o católico, ele crê em salvação por graça ou por obras? Aqui é diametralmente oposto. E eu, com todo jeito, explicar para ela o que eu vou daqui a pouco explicar para vocês. E ela pega a lupa, porque ela tem a visão bem difícil, ela pega a lupa e ela dizia, meu nego. E aí o versículo 4, o que é que diz? Aí depois que eu explico tudo para ela, depois de uns 45 minutos, aí ela diz, agora escreva e me mande. E eu faço isso para ela. Então foi a última vez que ela me entrou em contato comigo, eu não sei, sobre textos bíblicos, né? Não sei se isso impactou a vida dela. Mas Efésios 1, irmãos, nos dá uma referência sobre a nossa filiação com Deus. Nós vamos entender melhor a nossa história com Deus, olhando para Efésios 1, que nos faz ver como aconteceu a nossa salvação. O versículo começa no versículo 3,
dizendo, o apóstolo Paulo louvando a Deus, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa frase, regiões celestiais em Cristo, ela aparece em 5 vezes na epístola aos Efésios. Só no capítulo 1 ela aparece 2 vezes, no versículo 3, e observe também no versículo 20, daqui a pouco nós iremos ler. Sem entrar nos pormenores do que é essas regiões celestiais em Cristo, o que o apóstolo Paulo está louvando a Deus, está dizendo que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nessas regiões celestiais em Cristo, tem a ver exatamente com a nossa salvação, a maneira pela qual Deus nos alcançou. Então, meus irmãos, olhando para a nossa salvação, é importante você destacar 4 palavras-chave de Efésios 1 sobre a nossa salvação. A primeira palavra-chave está no versículo 4, que diz assim: Deus tem nos abençoado, no verso 3, nas regiões celestiais. E aí vem: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nós jamais entenderemos a salvação de Deus sem admitirmos esse ensinamento tão forte da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Eu não vou entrar e não quero entrar nos detalhes, mas desde Gênesis nós escutamos essa frase: Deus escolheu Jacó. Aqui o apóstolo Paulo diz que cada indivíduo que faz parte dessa igreja, que naturalmente aceitou o evangelho, que creu em Jesus Cristo, essa pessoa foi escolhida por Deus quando? Antes da fundação do mundo. Da mesma forma que a Bíblia nos ensina, em algumas passagens, que Jesus Cristo morreu, que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, a Bíblia também nos ensina, com passagens como essa, que as pessoas a quem Deus salvaria, essas pessoas, Deus escolheu elas antes da fundação do mundo. Portanto, irmãos, quem creu em Jesus Cristo, creu, escute bem, porque Deus escolheu essa pessoa antes da fundação do mundo. E essa escolha é o que a gente na teologia chama a doutrina da eleição. Deus elegeu. Você imagine que aqui eu tivesse centenas desses copos. Deus olhou para esses copos como se fosse você e eu, e Ele escolheu e separou esses copos para que Ele pudesse usar. Então, irmãos, Deus escolheu cada indivíduo que creria em Jesus Cristo. Escolheu, como diz o versículo 4, escolheu nele, em Cristo. Eu fico pensando que quando nós olhamos para o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 6, João diz que cada pessoa que crê e que crerá em Jesus Cristo é um presente de Deus Pai para o Deus Filho. Um presente. Então aqui no versículo 4 diz que assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. Da mesma forma que Jesus Cristo, na eternidade passada, Deus determinou que Ele morreria pelos nossos pecados. Ele separou, junto com Cristo, essas pessoas por quem Cristo morreria. Agora, quando, irmãos, a gente fala sobre este assunto da eleição, da escolha que Deus fez por cada indivíduo, isso é para nos encher de confiança. Porque no meio desses temores e no meio de toda essa pluralidade
evangélica que nós temos nos nossos dias, onde um ensina uma coisa, outro ensina outra coisa. E a gente olha para uma passagem como essa, a gente faz lembrar o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Jesus fala para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Deus escolheu. Isso é para nos encher de confiança na salvação de Deus. Por outro lado, irmãos, alguns irmãos ou algumas pessoas, ao ouvirem sobre este assunto que Deus nos escolheu, tendem a se encher, número um, de orgulho. Não é bíblico. Ou de um pensamento pecaminoso, talvez até diabólico. E de uma vez que Deus me escolheu, como a Bíblia diz que Ele me escolheu, eu não tenho que evidenciar uma vida diferente. No versículo 4, o apóstolo diz que Deus nos escolheu em Jesus Cristo, preste bem atenção, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, irmãos, a escolha de Deus tem esse duplo propósito. Ou esse alvo duplo. Acredito que, quando o apóstolo Paulo diz que Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, Paulo está pensando no fim do processo. Assim como ele fala em Filipenses 3 e 21. E na volta de Jesus Cristo vai nos tomar e vai transformar esse corpo de humilhação num corpo semelhante ao corpo da sua glória. Sim, um dia nós seremos santos e irrepreensíveis. Seremos em que sentido? Perfeitos, como Jesus Cristo. Mas esse sentimento, irmãos, ele deve estar no coração e na mente de cada pessoa que diz que acreditou, que crê no Evangelho. De querer ser santo e de querer ser como Jesus. Então, a primeira palavra-chave que nos deve dar garantia, confiança na nossa salvação, é que foi Deus quem nos escolheu. A segunda palavra é, além de Deus ter nos escolhido, Deus nos predestinou. Deus nos predestinou. Observe que Deus nos escolheu em Cristo. Mas Ele também nos predestinou para sermos de Cristo. Ele nos predestinou para crermos em Jesus Cristo. Eu não creio em fatalismo e não creio que a Bíblia ensina fatalismo. Mas, irmãos, eu quero que você olhe aqui essa questão de predestinação simplesmente como o texto diz. No sentido de que quem Deus escolheu, o destino de cada uma dessas pessoas, em determinado dia, era crer em Jesus Cristo. Entenda assim, é o que a Bíblia está dizendo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Por que é importante a gente citar essa questão do nosso destino? Se um dia, no caso, estou falando no sentido de passado, crermos em Jesus Cristo. Porque é muito comum a gente ouvir irmãos falando assim. Ou irmãs, no caso, né? Foi preciso que eu perdesse o emprego. Um exemplo. Foi preciso que eu perdesse a família. Foi preciso até que eu fosse preso lá para a penitenciária e chegar no fundo do poço para que eu me rendesse a Cristo. Porque se eu não tivesse ido lá na penal, eu não teria me convertido. Você já ouviu, né, testemunhos assim? Levante a mão quem já ouviu. Irmãos, isso é verdade para a minha história, para o ângulo que eu estou olhando. Porque lembra, o destino de cada pessoa a quem Deus escolheu, o destino é crer em Jesus Cristo. Deixa eu lhe dar um exemplo bíblico.
Quando Jesus foi crucificado, tinham dois ladrões. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Um dos ladrões, nos 45 minutos do segundo tempo, creu em Jesus Cristo. Por que ele creu? Porque Deus havia escolhido ele. E o destino dele era crer em Jesus Cristo. Então ele não só creu porque ele estava ali naquele momento e viu Cristo, porque o outro também estava. Se ele não estivesse na cruz, em algum momento, ele iria crer em Jesus Cristo. Tivesse ele sendo o imperador de Roma, sendo ele crucificado pelo imperador de Roma. O destino nosso é Cristo. O destino de alguém que Deus escolheu é crer em Jesus Cristo. Para ser adotado como filho de Deus, como diz aqui no versículo 5, por meio de Jesus Cristo. E tudo isso segundo a vontade de Deus. A terceira palavra, versículo 7, que nos dá mais garantia sobre a nossa salvação, é que no qual nós temos a redenção. Nosso tempo hoje está menor do que o normal, eu preciso avançar um pouco. Entenda que redenção, a palavra redenção, para nós tem o seguinte significado. Eu estava conversando ali com alguns irmãos sobre futebol, né? Um determinado jogador, na quarta-feira, perdeu um pênalti. O time dele foi desclassificado, entristeceu muita gente, inclusive esse que vos fala. Hoje esse jogador vai jogar de novo. E digamos que esse jogador faça uma baita de uma jogada e faça o gol. Qual é a linguagem que o locutor vai dizer? Ele se redimiu. Observe que redimir na nossa linguística de hoje, vamos chamar assim, dá a ideia de alguém anular algo errado que fez. Embora que a Bíblia também traga esse sentido, mas o sentido principal de redenção, a ideia de redenção é de uma pessoa que está, melhor dizendo, que é escrava de alguém, está ali sendo vendida como escrava. E para que ela possa ser redimida, é preciso que alguém vá lá e compre ela, resgate ela. Então, essa é a ideia aqui. E no caso, para quem Deus escolheu, para quem Deus predestinou para crer em Cristo, essas pessoas, elas foram redimidas, ou seja, libertas. Qual foi a moeda? O versículo diz: pelo seu sangue. Em certo sentido, o contexto que os locutores de futebol dão a qualquer outra modalidade esportiva da vida, que alguém se redimiu, é porque alguém desfez o que ele havia feito de errado. No caso da salvação, a redenção, a libertação, quem deu para cada crente em Jesus Cristo, no momento que ele crê, é Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz, o sangue que ele derramou na cruz. Você consegue conceber isso quando você está tomando, por exemplo, a ceia do Senhor? Eu olho para aquele vinho, e esse vinho que nós tomamos esses dias, olha, gente. Mas é o vinho. Brincadeira, está falando comigo. Eu quero treinar a tomar esse vinho. Eu olho para aquele sangue e eu sei que você deve saber que não é o sangue de Cristo, mas a cor é semelhante do sangue. E a gente lembra, foi por causa desse sangue. Foi essa moeda de troca. Foi por isso que Deus me libertou, pelo sangue de Cristo. E entender, meus irmãos, que como consequência da redenção, o que vem junto? A remissão de todos os pecados. Talvez na sua Bíblia esteja como na minha versão, remissão. Em algumas versões, para você entender melhor, não está remissão, está perdão. No momento em que uma pessoa crê em Jesus Cristo, naturalmente o sangue de Cristo o redimiu e naturalmente todos os seus pecados foram perdoados. Preste bem atenção, irmãos. Todos os seus pecados. Aqueles que você cometeu no teu passado e aqueles que você cometerá no seu futuro.
Porque isso é difícil da gente entender. Porque na cabeça de muitos crentes, os pecados que Cristo perdoou no momento que ele creu, foram os pecados daqui para trás. Mas, em poucas palavras, o que a Bíblia diz, se Cristo perdoou apenas esses pecados daqui para trás, minha pergunta é, quem pagará daqui para frente? Quem pagará os pecados daqui para frente? Você conhece alguém que aceitou a Cristo e nunca mais pecou? Você conhece alguém? Como? Então quem pagará? Então, no momento da conversão, esses pecados foram perdoados. Eu vou repetir, tá? Passado, presente e futuro. A quarta palavra. Versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A quarta palavra é, meus irmãos, que todo aquele que creu no Evangelho, como diz o versículo 13, naturalmente que creu no Evangelho, ele é redimido pelo sangue de Cristo, ele foi predestinado em Cristo e escolhido em Cristo. Essas pessoas, no momento da conversão, eles são selados com o Santo Espírito da promessa. O selo de Deus. Eu vou falar aqui um negócio para vocês. Espero que vocês acreditem. Eu já bebi. Bebida alcoólica. Dos 18 aos 23. Naturalmente, nesse período, eu não tinha... Nesse período, todos os meus amigos, todos, eles bebiam também e usavam droga ilícita. Aí a parte que eu quero que você acredite. Eu nunca usei. Eu assisti uma palestra na 7ª série, 14 anos, estava à noite, porque quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada. E eu lembro de uma pessoa que foi dar uma palestra para a gente, disse assim, nunca experimente a primeira vez. E Deus guardou aquela frase no meu coração, e eu nunca experimentei. Não quero. E por causa disso, os meus amigos me chamavam de Santinho. Porque eles sabiam que aquilo ali, até ali eu não ia. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu quero explicar para você o que é penhor, resgate de propriedade. Quantas vezes eu estava com os meus amigos e eles começavam a usar, e eu ficava dentro do carro ouvindo música. E até que o dinheiro acabava. Quando o dinheiro acabava, eles chamam essa linguagem, eles estavam com uma fissura. Eles queriam usar mais, não tinham dinheiro. Eles pegavam a penhorar as coisas que eles tinham. Então, digamos, eles tinham um relógio. Aí, imagina que o pastor Marcos é um vendedor de... Um boqueiro. Então, eu chego para o pastor Marcos, aí eu digo assim, pastor não, né? Boqueiro. Acabou o dinheiro, me vendeu, cara. O que é que tu tem para me dar? Aí... o pastor Marcos me dá uma parada de R$50. O boqueiro me dá uma parada de R$50. Aí o boqueiro me pede, por exemplo, um penhor. Aí eu vou deixar com ele o meu relógio, a minha garantia. Entendido até aí? Por que o boqueiro fica com uma garantia? A garantia é do mesmo valor, muito mais valioso do que o que você está ficando devendo. Muito mais valioso, para garantir que você vem pagar o que você está devendo. O Tonhão tem uma certa experiência disso, não tem, Tonhão? Então, deixei o relógio, esse relógio custou R$400, deixei com ele e peguei R$50. O que é mais valioso? É 400 ou 50? 400. Aí eu volto quando eu tenho dinheiro, dou o dinheiro e pego o que eu deixei como penhor. Volta para o texto agora.
o Espírito Santo é colocado dentro, é selado, nós somos selados com o Espírito Santo para garantir que Deus vem buscar a sua propriedade. E quem é a propriedade? É aquele que Deus escolheu, predestinou, redimiu e selou. Entendido, irmãos? Efésios 1 nos dá conhecimento da nossa história. Hoje nós estamos aqui porque Deus nos escolheu, nos predestinou, nos redimiu e nos selou. Eu só falar mais um detalhezinho sobre o selo, que é o Espírito Santo. Quantos dos que já foram selados pelo Espírito Santo ainda pecam? Levanta a mão assim, bem desconfiadinho. Irmãos, entre tantas coisas que o pecado faz na nossa vida, quando você peca, qual é o sentimento, a sensação que você tem? Não sei você, eu sinto dor. Dói em você o pecado? Dói? Arrependimento? Dor. Agora, deixa eu ilustrar isso aqui para você. Imagina que essa parede aqui esteja extremamente quente. Entendido isso? Digamos que eu sou doente de hanseníase. Eu não sei que essa parede está quente. Estou doente de hanseníase. Eu vou encostar aqui. Eu pergunto, o doente de hanseníase, ao encostar aqui, vai sentir dor? Porque ele perdeu com a doença a sensibilidade pela a dor. Agora preste atenção. Por isso que nós temos figuras de linguagem no Antigo Testamento comparando o ímpio, o incrédulo, com alguém que não tem sensibilidade. Ele vai encostar e ele morre, se for o caso. E ele não vai sentir dor. Agora, eu não tenho hanseníase. Não tenho mesmo, tá, gente? A parede está quente, eu não sei. E aí eu estou aqui pregando para vocês, aí eu chego, encostei. Quando eu encosto, o que vai acontecer? Porque eu sinto dor. O Espírito Santo, irmãos, tantas coisas que ele faz na nossa vida, uma delas, ele vai nos aguçar, nos dar a sensibilidade ao pecado. Agora, irmãos, eu quero falar de uma outra nuance, de Efésios 1, 3 e 14. A ação de Deus na nossa salvação. Porque é uma coisa que parece também que a gente não tem uma compreensão muito clara sobre a ação de Deus na nossa vida ou na nossa salvação. Porque é muito comum a gente querer particularizar a salvação a uma das pessoas da Trindade. Às vezes, só ao Pai. A maioria das vezes, só ao Filho. Outras vezes, só ao Espírito Santo. Nessa passagem, observe que nós temos, do versículo 3 ao versículo 6, a ênfase de Deus Pai na nossa salvação. Bendito seja o Deus e Pai. Então, o apóstolo Paulo louva a Deus Pai pela nossa salvação, porque Deus Pai tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deus Pai também, além de ter nos abençoado, Ele nos escolheu para ser de Cristo. Deus Pai também nos predestinou para ser de Cristo. Agora, versículo 7 ao 12. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, irmãos, se vocês percebem, que a ênfase do versículo 7 ao 13 não é mais no Deus o Pai. É em quem? Deus o Filho. De quem foi o sangue que foi derramado na cruz? Jesus Cristo. E nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por causa do sangue de Cristo, nós somos perdoados todos os nossos pecados, escolhidos em Cristo para que, no final das contas, como diz os versículos 9, 10 e 11, tudo vai convergir em Jesus Cristo. Provavelmente, irmãos, é uma alusão que o apóstolo Paulo está fazendo ao milênio. No versículo 10, ele diz assim: de fazer convergir nele, no caso em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a ênfase está na nossa redenção, na obra de Jesus Cristo. Mas no versículo 13 e 14, quem é que é enfatizado? É o Pai, ou o Filho, ou é o Espírito Santo? Espírito Santo. Observe que nós fomos selados por quem? Pelo Santo Espírito da promessa. Então nós temos, irmão, nesse texto também, a ação de Deus na nossa salvação. O Pai que nos abençoou, que nos escolheu, que nos predestinou. O Filho que nos redimiu. O Filho, por meio do sacrifício dele, que nos perdoou por meio, no caso, da sua obra. Que Deus nos perdoou por meio da obra de Jesus Cristo. E que tudo vai convergir em Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que é o agente que efetua a salvação, no sentido de nos libertar do poder do pecado. Então nós temos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você for ler aquela parábola de Lucas, capítulo 15, você vai ver um pouquinho disso lá em Lucas 15. A gente diz assim que lá tem 3 parábolas. Vamos lá, quais são as 3 parábolas de Lucas 15? A parábola da ovelha perdida, da moeda e do filho perdido. A gente diz que são 3 parábolas. Mas quando a gente vai ler o texto com bem cuidado, Lucas diz assim: e eis que Jesus lhes falou esta parábola. Quem é que encontra a ovelha perdida? Vocês sabem lá da história? Lembram lá? Quem é que encontra a ovelha perdida? O pastor. E quem é o pastor? Não. Assim, biblicamente mesmo, quem é o pastor? As profecias do Antigo Testamento dizem que do descendente de Davi virá o pastor que apacentará o rebanho de Deus. É Jesus Cristo o pastor. Lembra que o Senhor é meu pastor. Quem é que encontra a moeda perdida? É uma mulher, ela acende uma candeia. E a mulher só encontra a moeda perdida porque ela tem luz. Quem é que dá luz para a gente crer em Jesus Cristo? Espírito Santo de Deus. E quem é que recupera o filho perdido? O Pai. Então você tem lá, novamente, a ação do Filho, do Espírito Santo e do Pai. Queridos irmãos, a última ênfase que eu quero dar sobre essa passagem é que essa passagem mostra a nossa salvação na sua plenitude. Passado, presente e futuro. Passado como? Quando Deus nos escolheu. Quando Deus nos predestinou. Isso é o nosso passado. Nosso presente é quando, no momento, embora que para nós hoje já seja o nosso passado também, é quando Deus nos redimiu. Ou seja, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós tivemos nossos pecados perdoados, cancelados, nós tivemos a remissão dos nossos pecados, naturalmente Jesus Cristo nos redimiu. E o futuro tem a ver com o selo do Espírito Santo.
Hoje você e eu ainda lutamos contra o pecado. Hoje você e eu, infelizmente, ainda vamos fazer o que não deveríamos fazer. Mas observe que, quando o apóstolo Paulo coloca o Espírito Santo como o selo de cada propriedade de Deus, de cada pessoa a quem Deus selou, Paulo está colocando o trabalho como feito e acabado. Olha o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até resgate da sua propriedade. A ação do Espírito Santo na vida de cada cristão, irmãos, é exatamente aquilo que a gente usa numa linguagem mais bíblica, que é: o Espírito Santo nos salva do poder do pecado. E um dia ele vai nos salvar totalmente, ou seja, vai nos libertar totalmente da ação do pecado nas nossas vidas. Totalmente. No dia em que Deus voltar para resgatar a sua propriedade, quando nós tivermos um corpo semelhante ao de Jesus e não tivermos mais esse corpo de humilhação. Eu tinha preparado para hoje também os versículos de 15 a 22, mas é 10 e 32. Vamos parar aqui. Bom, e no próximo domingo, então, a gente continua. Antes que eu esqueça, cadê as mulheres? Levanta a mão aí, as mulheres. Eu não vou levantar a minha, tá? As mulheres, só as mulheres agora, de 15 anos para cima. Dia 6 de agosto é uma terça-feira, 7h30 da noite, vai ter mais uma reunião de mulheres aqui na igreja, às 7h30 da noite. Então vai ter lanche compartilhado, vai ter louvor, vai ter oração e estudo da palavra de Deus, tá? Então você traz alguma coisinha, traz uma visitante e vem para essa reunião que, sem dúvida, será uma bênção para a sua vida. Gente, é importante você entender isso. Tudo que a igreja promover de comunhão, se você puder, faça parte, tá? O tema dessa reunião vai ser, ver se eu lembro. Quem é você? Eu tenho brincado, né? Porque quando eu coloco o aviso, é assim, quem sou eu, né? Mas como eu não sou mulher, então quem é você, mulher? Então, terça-feira, dia 6 de agosto, 7h30 da noite, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar. Depois da oração, a nossa escola dominical estará encerrada. Tem uma espreguiçada aí? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, queremos nesse momento te agradecer mais uma vez, Senhor, por recapitularmos a tua salvação, a maneira pela qual o Senhor planejou, conforme o conselho da tua vontade, alcançar cada pessoa que crê em Jesus Cristo, meu Deus. Louvamos por causa da confiança que temos na tua palavra. E cremos, meu Senhor, que o Senhor nos escolheu na eternidade. Que o destino de cada um de nós era sermos de Jesus Cristo. Era crermos em Jesus Cristo. Agradecemos pelo Senhor ter entregado o teu único Filho, Senhor, naquela cruz, para por meio do sangue dele, cada cristão, cada indivíduo tivesse que crer em Jesus Cristo, remissão dos seus pecados, fosse redimido dos seus pecados, meu Pai. Obrigado por nos selar com o teu Santo Espírito, para que por meio dele a nossa salvação cada dia esteja mais próxima, Senhor. Eu quero nesse momento, meu Senhor, te pedir perdão por tantas vezes que entristecemos o teu Espírito que o Senhor nos selou. Nos ajuda, meu Pai, a trabalharmos arduamente, a buscarmos, Senhor, como diz a tua palavra, né, a santificação com temor e tremor, Senhor. Nos ajuda a descansarmos na promessa da tua palavra, de que, de fato, quem está em ti está seguro. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa o nosso dia e o culto de hoje à noite. Te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém.